Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nesta próxima meia hora, nós vamos juntos discutir o setor de logística e a digitalização deste que é um mundo, é um setor gigantesco, com interface em todas as cadeias, não é? Porque, de alguma maneira, seja na indústria, seja no comércio, o produto precisa chegar, a peça precisa chegar de algum lugar a outro lugar. É preciso fazer com que as coisas caminhem, é preciso fazer com que o Brasil ande. E a gente vai discutir isso à luz de alguns desafios. Como é que a gente faz em um setor que é super tradicional, com uma origem analógica pesada? Como é que a gente faz a digitalização? Como é que a gente transfere de sistemas e infraestruturas legadas para um mundo novo, digital, na nuvem, quando todo mundo caminha sobre os trilhos? A gente vai responder essas perguntas aqui com o meu convidado de hoje, que é o Edilson Fonseca, gerente-geral de transformação digital da MRS Logística. Edilson, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui no Sociedade Digital. Obrigado pelo convite, agradeço muito a oportunidade. Falar de ferrovia, né, que é o que eu vivo hoje, e principalmente de tecnologia, que é o que tem transformado tantas vidas ali. Então, quando você junta os dois, acho que é um papo bem interessante aí pra gente ter. Fiz essa provocação péssima, esse trocadilho péssimo das nuvens com os trilhos, mas eu acho que ele é pertinente porque, veja, é uma indústria secular, não é? Aliás, os profissionais de logística, de maneira geral, até hoje ao Porto de Santos, os responsáveis por fazer toda a aferição de peso, de cargo, o que vai dentro de um navio e etc., a maior parte desses caras hoje, que são verdadeiras relíquias dentro da indústria portuária, eles operam ali com a pranchetinha na mão, apesar de ter sensores e sistemas o tempo todo. Imagino que no segmento de vocês a mesma coisa aconteça. Você tem lá o profissional que faz todo esse processo de avaliação, distribuição da carga, o peso, para onde vai, para onde volta, e esse camarada confia muito ali na prancheta dele, nos cálculos dele para fazer isso funcionar. Mas não numa estrutura em que hoje vocês têm, são 20 mil vagões. Vocês operam 24 horas por dia, levando para cima e para baixo carga. Como foi levar essas informações, conectar, plugar essas informações? Eu queria entender um pouco da jornada digital da MRS. Vamos lá, acho que não foi, ainda está indo, né? Está sendo, né? Estamos fazendo essa transformação e a gente tem alguns anos, como eu tinha comentado com você aqui antes de começar, que a gente vem falando, né, de transformação digital de uma maneira mais abrangente, né? Mas pouco mais de 2, 3 anos, a gente começou a entrar de maneira mais intensiva, né, dentro desse tópico. Tanto é que a gente tem até um portfólio, um projeto lá que a gente chama de operação digital, que estamos revisitando os processos, acho que tudo começa por aí. Eu preciso entender como é que está meu processo, como é que as coisas fluem, verificar se tem etapas a serem enxugadas, para aí sim eu caminhar para uma digitalização, porque de nada adianta se eu digitalizar ele do jeito que ele é hoje, né? Eu vou estar digitalizando talvez uma bagunça que é analógica, eu vou ter uma bagunça digital. Então essa jornada ela passa por uma revisão de processo forte e a gente começa a caminhar. Quais são as pontas que eu tenho mais dores? O que me traz mais incômodo no dia a dia? Quais são as otimizações que eu preciso fazer para levar um serviço melhor na ponta para o cliente? Então esse é um pouco da pegada que a gente levou dentro desse projeto, né, da operação digital. E como você bem comentou, né, a prancheta ainda funciona em muitos lugares. E qual que é o desafio da prancheta? Quando a carga chega sem nenhum problema, ótimo, que bom, perfeito, deu certo. Lindo. Quando não chega, o que aconteceu? É aquela pilha de papel que você tem que procurar, tentar entender o que aconteceu, por que desviou, por que deu errado. Aí começam os problemas, né? Recentemente a gente fez uma implantação de um processo, de um projeto, numa casa de rodas. Que é basicamente os rodeiros dos vagões, eles entram, são montados, usinados e eu coloco isso nos vagões e circulam. E era exatamente isso, o cara recebia numa prancheta, ele fazia toda a descrição do que estava acontecendo, das medidas e tal, passava pelos equipamentos, o rodeiro estava pronto, ele pegava esse papel e levava para um container. Então assim, a gente tinha containers de papel dentro de uma oficina. Esse rodeiro, por algum motivo, ele quebrou. Enfim, qual que era a ficha de entrada desse rodeiro? Nunca mais você vai achar dentro de um container. Você não acha. Então, o que a gente fez? A gente começou, criamos alguns aplicativos em low code, colocamos para dentro todas essas informações. Então, hoje, a partir da semana passada, eu consigo te falar que todos os rodeiros que
nascem no MRS, eles já nascem digitais. Então, tenho todas as informações dentro de um banco de dados na nuvem, onde eu consigo entender durabilidade dele, qual que é o vagão que ele está, quando ele foi feito, qual que é a previsão de durabilidade com base no tempo de circulação dele, então uma série de coisas ali. E dentro da operação, a gente caminhou numa vertente de otimização. Por quê? O grande custo, né, de uma empresa ferroviária são os seus ativos, seja ela via permanente, vagão, locomotiva. E uma vez que você consegue criar sistemas que ele te sugere rotas mais ágeis, ciclos melhores ou locais de parada onde eu consigo economizar combustível, isso é convertido diretamente em resultado. A consequência disso, eu consigo baixar o custo da minha operação porque eu consigo usar o meu ativo de maneira mais eficiente. E eu reverto isso para o meu cliente ali como uma tarifa menor, uma tarifa mais otimizada. E como a ferrovia ela é meio, eu tenho então a possibilidade de ofertar para o meu cliente uma vantagem ali de negócio. Ele consegue concorrer com outros clientes no mundo como um todo, né? Por exemplo, a gente transporta 70% do nosso volume hoje é minério de ferro. Eu sou o custo nessa cadeia, mas se eu consigo fazer um transporte eficiente, eu viro uma alavanca, uma vantagem para o negócio. Para o negócio, para ele poder ofertar isso no mercado com um custo diferenciado e ainda assim a gente conseguir. O que é bom para ele vende mais, a consequência é que eu também transporto mais. Então, assim, a visão de digitalização, ela está sempre pautada, cara, em economia, redução de custo, eficiência dos processos e, no final, ali, um serviço melhor para os clientes. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a gravação e é evidente que no setor de vocês, tudo tem uma magnitude impressionante, né? Às vezes carrega um pouquinho de minério de ferro, são toneladas. Um trem ali bem carregado, ele tem 18 mil toneladas. E são 18 mil toneladas que você tem que ter toda uma previsibilidade, você tem que entender toda a jornada. E que é o papel da logística, né? O processo logístico todo prevê essa garantia de previsibilidade. Né? Ele pressupõe isso. Isso feito com base em dados, em tecnologias que você consegue parametrizar esses dados, fazer a predição disso por meio de modelos e etc, torna tudo muito mais fácil. Qual é a proporção hoje dentro de casa de utilização desse tipo de ferramenta? Porque você falou que ainda está fazendo essa digitalização. Sim. Significa que tem uma parte ainda que não está dentro desse radar do digital. Sim, tem uma parte grande que não está dentro desse radar, mas a gente está ali com um plano de atingir 100% até 2029, a gente setou uma meta logo interna. Ali já. Está perto, para que todos os colaboradores do MRS, aí quando eu digo todos é 100%, eles tenham acesso a algum produto de dados. O que eu quero dizer? Que no dia a dia, que alguma coisa que ele faça, que ele utiliza, algum serviço que ele vai prestar, que ele navegue dentro desse universo de dados ali para a gente. E recentemente a gente começou uma jornada. Assim, alguns estudos indicam que empresas, elas têm de 10% a no máximo 30% de dados estruturados. Ou seja, eu tenho 70% até 70% deles desestruturados. Se eu não tiver um dado bem estruturado, organizado, curado, trabalhado ali, se eu não tiver numa camada de trusted bem feita, eu vou tirar pouco proveito disso. Até eu vou conseguir aplicar poucas tecnologias em cima, né? Por exemplo, IA. Para IA funcionar, eu preciso ter uma base de dados sólida, eu preciso ter uma base de dados confiável. Mas tem IA que consegue organizar essa informação? Tem, mas eu vou estar gastando tempo e dinheiro com isso. Então, o trabalho de dados hoje está sendo em pegar a plataforma, construir uma plataforma que ela seja cross dentro da empresa, os dados eles passem a ser confiáveis e eu pego essa série de dados que são de planilha e converta eles em digitais para que eu possa subsidiar qualquer outra aplicação, seja ela para manutenção, seja ela para operação, seja ela para um customer experience, enfim. Tudo que a gente conseguir fazer com dados vai ser muito bem-vindo e você pode ter certeza que isso volta em valor para a gente. Vocês precisaram, você falou de rever processos, está falando desse planejamento e tal, você está há uma década na empresa. Sim. Já viu um bom pedaço da história ser escrito ali. Qual foi a principal mudança interna para que vocês conseguissem trazer essa orientação para o digital, para o centro do negócio? Porque ser digital não é, no caso de vocês, o grande atributo como companhia. Não. Mas ele é um degrau para que você consiga ser melhor naquilo que vocês têm que ser competitivos frente a outros players. Como é que foi trazer isso para o centro da discussão? Eu faço essa pergunta porque em alguns setores é algo espontâneo,
Para outros setores vem com uma certa dose de dor. Vocês se encaixam em qual lado dessa história? Não, acho que o movimento dentro da MRS, ele foi muito natural. Ele foi até um bottom-up, assim, né? O pessoal ali que estava trabalhando no dia a dia começou a conhecer ferramentas e foi trazendo isso. Como demanda mesmo interna? Demanda interna. O cara começou a usar algumas ferramentas disponíveis no mercado, uso grátis, aí você vê o negócio começa a evoluir, daí surgiu-se a necessidade de a criação de algumas áreas para gerar uma governança em torno disso, mesmo a área de inovação, né, de você conseguir coordenar uma inovação dentro da companhia, mas eu acho que para mim a virada de chave veio há cerca de 2 anos, quando a gente assumiu a tecnologia como alavanca para o negócio. Então, no nosso referencial estratégico hoje, a gente trata a tecnologia como alavanca para o negócio. Então, assim, se eu tenho uma estratégia bem definida, se eu tenho a direção para onde eu quero ir, fica muito mais fácil de você começar a desdobrar isso para baixo. Então, assim, dentro da manutenção, como é que eu vejo fazendo manutenção para frente? Dentro da operação, como é que eu vejo a minha operação para frente? Next step. Exatamente, mas para isso isso aqui é a minha linha mestre, e daqui para baixo a gente vai começando a fazer ações menores que corroboram no dia a dia, no médio e no longo prazo também, né? Então, para mim, a virada de chave foi: no nosso referencial estratégico, temos uma linha onde a tecnologia é alavanca para o negócio. E alavanca para o negócio em algumas etapas, né? Você começou com o processo de entendimento de demandas dessas unidades, o que podia ser feito dentro de casa. Seguramente vocês estão plugando parceiros para fornecer recursos para que vocês trabalhem essa digitalização, fazendo upskilling de profissionais para conseguir que eles entreguem dentro de um novo contexto e etc, etc, etc. Essa jornada, ela atende a um movimento de criação de oportunidades, ou seja, no sentido de estou tirando a tecnologia ou a engenharia como um pilar e trazendo ela para o eixo central do negócio? Você trouxe pontos importantes, assim, acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então... Aliás, essa é a frase que está estampada na recepção do prédio aqui, da nossa entrada. É a frase que é o título do livro do nosso fundador, Sr. Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Sr. Tuta. Não conhecia, mas, enfim, essa frase é muito dita e é uma verdade. É uma grande verdade, isso mesmo. Então, assim, a gente, enquanto transformação digital, a gente está se posicionando como facilitadores. Então, a gente tem o referencial estratégico, a gente tem quais são os objetivos estratégicos e a gente desdobra isso em ações menores. Mas eu estou responsável pela cadeira ali de transformação digital, mas não necessariamente por todos os projetos. Então, a gente atua muito como facilitador. Eu vou lá, vou sentar com você, vou entender suas dores, vou entender qual que é o objetivo que a gente está conectando, né, com o referencial estratégico, como é que a gente monta um case, achar um parceiro adequado, plugo esse parceiro aqui, ou enfim, vou montar um time multidisciplinar dentro da própria empresa, defende esse case e aí a gente parte prova de conceito, implementação e por aí vai. Então, assim, a transformação digital, ela atua muito nesse viés de captar e acelerar. Quase que uma incubadora ali, um intraempreendedorismo, né, dentro da empresa. Em alguns momentos, dada a complexidade do projeto, acaba ficando com a gente, porque você traz profissionais do mercado que tem ali um skill diferente, um skill já mais voltado para visão computacional, para dados propriamente dito e tal. Mas na maior parte das vezes a gente não é tecnologia pela tecnologia, é tecnologia pelo negócio. Então eu preciso de gente do negócio ali que consiga construir essa estrutura, esses cases e botar para funcionar. É muito interessante isso. A gente tem na MIT Technology Review o Innovative Workplaces. E é uma chancela, está chegando ao 4º ano agora, a 4ª edição agora, e que nos permitiu mergulhar nos universos de várias empresas. Maior, menor porte, segmentos vários e tal. Mas tem algumas conversas muito genuínas sobre essa jornada que você descreve. E aí tem uma que me chama muita atenção, que é de uma empresa que tem mais de 100 anos no setor de seguros, a Generali, que inclusive ficou entre as 20 mais bem qualificadas e recebeu a chancela, se não estou enganado, por 3 anos seguidos. Caramba. E a Generali é uma empresa que tem origem na Europa, tem aqui no Brasil uma longuíssima jornada, faz parte de um setor altamente burocratizado, que é o setor de seguros,
E concorrentes, tem muitos, né? Muito competitivo, mas altamente burocratizado, cheio de regras e definições, órgão regulador e aquela coisa toda. E eles conseguiram estabelecer um processo em que essa jornada digital, de transformação digital, a guinada deles e etc., fosse acompanhada de um movimento cultural importante para a empresa. E conversando com alguns executivos da empresa, tive a oportunidade de conversar com vários deles, fica clara essa orientação para como é importante a participação de agentes de áreas diferentes, né, figuras de áreas diferentes, na construção desse modelo orientado não só ao digital, mas à inovação, a que se criem soluções, que se abandone processos, Perfeito. que se desenvolvam novos modelos de negócio. Porque a gente tem aquela ideia, muitas vezes, de que inovar é construir uma geringonça gigante para você colocar em cima do trem. E não é. Não. Inovar, muitas vezes, é em conjunto ali, 3 ou 4 pessoas de áreas diferentes descobrindo que esse copo não precisava estar aqui sobre essa mesa, que ele está atrapalhando. E aí, em conjunto, remove-se o copo. A inovação nasceu da nulidade de um processo que existia. E esse tem um efeito, muitas vezes, avassalador, né, importantíssimo sobre o negócio. E ele dizia sobre isso. Você, como líder dessa frente de transformação digital, vislumbra essa mesma construção para a empresa? Óbvio, são segmentos diferentes, mas e até com pontos de contato com os colaboradores diferentes. Vocês seguramente têm colaboradores que estão a quilômetros e quilômetros de distância da sede operando um trem, por exemplo, né? Mas ele faz parte desse processo. Só quem está lá na linha do trem é capaz de entender o que sobra, o que falta lá. Perfeito. Você vislumbra esse desenho? Como é que é isso para vocês? Cara, acho que foi pra gente isso é interessante, foi exatamente o que aconteceu, não nesse âmbito de seguro, né? Enfim, mas o âmbito operacional foi que a gente fazia inovação, só não dava esse nome. Não tinha essa visão. Exatamente. Assim, quando a gente deixou de achar que para ter inovação precisa de tecnologia, a gente entendeu que dá para fazer inovação com coisas simples. Você tem inovação na simplicidade. É o exemplo do copo que você deu. E muitas das vezes a gente ficava ali procurando soluções mirabolantes, disruptivas, quando na verdade era simplesmente fazer o que você faz de um jeito mais eficiente, simples até. E é uma questão que a gente foi incrementalmente colocando como cultural mesmo, né? Uma mudança de mindset. Então tem que ser trabalhado. Eu acho que um dos pilares da inovação é a questão cultural. E eu acho que ela tem as duas camadas, né? Você tem ali que fomentar o time, né? A base para que isso ali, você fique cada vez mais a galera tendo ideias ou sugerindo, né? Então você não pode deixar isso apagar nunca, esse fogo ali. Mas você tem a camada de liderança. Porque muitas das vezes o time mais operacional, ele é tolhido pela liderança. Não, cara, para com isso aí, não. Vai fazer teu trabalho lá, já tem um procedimento escrito aqui. Segue o jogo. Segue lá do jeito que tá lá, dá certo até hoje, vai continuar. Não, a gente precisa dos questionadores. Então, se você não tiver uma liderança aberta a isso, eu não digo nem preparada, porque a preparação você consegue fazer. Mas se ela não tiver minimamente disponível, ali de coração aberto para receber esse tipo de coisa, cara, você vai matando. Você vai matando ali aos pouquinhos, ao final que não vai ter ninguém mais. Então, acho que, além de tudo isso que eu te falei de revisita de processo, tirando essas coisas, otimização e tal, eu acho que tudo começa com a cultura e com o mindset da liderança. Se o líder, às vezes a empresa não tem um plano estratégico de tecnologia, de inovação, mas se o líder tem uma cabeça aberta para isso, ele consegue fomentar isso no time. Sim. Isso é ferramenta de resolução de problemas. Junta 2 ou 3, entendem como funciona algo, cara, melhora e faz a proposta. Então, acho que isso tem que acontecer naturalmente no dia a dia e começa de uma base ali que não está acomodada com o status quo e de um líder que fomenta isso também, que valoriza isso e apoia o time. Então, acho que eu vejo sim a gente aplicando isso dentro do MRS, cada vez mais, mas passa muito pela liderança e pelo time ali não aceitar o momento atual ou o status quo que ele está vivendo. Hoje é um fetiche do mundo falar sobre usos e casos de uso de inteligência artificial. Falar sobre IA generativa, então, nem se fale. As pessoas adoram fazer posts em carrossel na rede social para mostrar aquela coisa toda. Como é que tem sido a relação de vocês? Você está falando um pouquinho sobre o uso dos dados, né, no início, qualificação dessas informações e tal, sair do container e levar para um sistema na palma da mão e essa coisa toda. Como é que fica? São vários meios, né? Você tem hoje, acho que para vocês pega muito computer vision,
IA generativa, imagino que esteja esparramada. O que vocês têm hoje? Machine learning e tal. O que vocês têm hoje dessas tecnologias de base, vamos dizer assim, como premissa aí? Cara, de tudo um pouco, assim. Mas como você comentou, o mais latente hoje é a IA generativa, né? Porque existe as IAs ali, enfim, disponíveis aos montes aí no mercado, mas quando lançou-se o ChatGPT, começou aquela febre toda e tal, a gente estamos ainda tentando se adaptar, né? Porque como tem muito serviço disponível, qual que é o risco? Segurança da informação. Porque hoje o cara vai lá, tem alguns cases desses na internet, você olha lá vazamento de projeto e tal. Então o cara está tentando fazer alguma atividade, ele já vai lá, busca uma IA gratuita, começa a jogar informação lá e tenta fazer um trabalho. Então acho que esse é um ponto de preocupação para a gente lá, quando a gente fala de IA. Para você ter uma ideia, no passado a gente começou a monitorar dentro da empresa, num prazo de 6 meses, eu nem sabia que existia tudo isso, a gente conseguiu rastrear 77 IAs. Cara. E as generativas, assim, cara, seja de imagem, seja para analítico, seja para texto. Operando lá dentro. Operando lá dentro. O cara entrava, acessava tal, dentro do ambiente ali corporativo, alguém acessando as IAs ali, a gente monitorando. China, Rússia, Índia, cara, o mundo inteiro ali, e os caras acessando isso. Então, nossa ação mais rápida foi, cara, vamos fornecer alguma IA que a gente tenha ali um mínimo de controle e fomentar o uso consciente dela. Então, acho que esse é o ponto ali quando a gente fala de IA generativa. E não eram necessariamente ferramentas que vocês tinham para uso de todos os colaboradores. Era uma opção dele usar a ferramenta porque facilitava a vida dele ali para alguma atividade. No final de semana aqui em casa, gostei dessa, vou usar ela lá no trabalho. Então, assim, era mais ou menos isso. Maravilhoso. A gente começou a usar isso, cara, assim, ela cresceu rapidamente e tal, então a gente começou a fomentar o uso consciente. Mas, assim, de fato, ela traz muitos benefícios, né? Isso não tem, é inegável ali dentro. A gente já tem algumas assinaturas por contrato mesmo, né? Cara, o cara que fornece para a gente nosso e-mail, todo o nosso pacote ali de trabalho, né? Workspace, ele já fornece uma IA generativa lá dentro e a gente começou a fazer alguns testes disso. Então, o time de escritório, a gente pensou algumas pessoas, foram indicadas e tal, que já são entusiastas, né? Então, acho que o primeiro ponto é a adoção. O early adopter. Exato. Se o cara tem vontade para fazer, ele vai fazer aquilo acontecer mais rápido, né? E começamos a medir. E aí é engraçado que, assim, tem pessoas que olhavam e falavam assim, não, cara, não deu tempo, não consegui fazer, isso aqui tá gastando meu tempo, não tá fazendo sentido. Mas a grande maioria, 75%, 78% ali, eles começaram a usar isso, cara, e viram ali um ganho de produtividade de 3 a 4 horas por semana. Então, assim, é super relevante. E aí o ponto mas isso vira produtividade ou é um vazamento de produtividade? Porque agora ele tem 3 ou 4 horas a mais. O que ele está fazendo com isso? Pelo que foi substituído. Assim. Exatamente. Mas, enfim, a gente não está com essa preocupação ainda, a gente só está tentando fazer isso funcionar lá dentro. Mas, cara, a gente usa visão computacional, como você comentou, né? A gente tem alguns trechos onde eu tenho, por obrigação, por regra, né, para garantir a integridade do ativo, ele para e a gente inspeciona todos os vagões ali. Roda, truque, caixa, engate, todos os componentes dele ali e libera para ele circular. Como se fosse uma revisão durante o trajeto. Isso. Alguns pontos específicos ali, cara, tipo, quase que um pit stop mesmo. O cara parou, você faz ali o checklist e tal. A gente está colocando um sistema para conseguir tirar a foto dele, do vagão, do trem ali em movimento, ou seja, já não tem mais a parada, e depois eu fazer toda a inspeção deles, né? A gente está começando primeiro com as rodas, que são ativos, são itens críticos para a gente. Inicialmente, você tira várias fatias da imagem ali e depois você tem que agrupar elas, né? E ela tem que estar perfeita a ponto do cara conseguir inspecionar e, posteriormente, eu vou ensinar ali para a IA como é que faz isso. Então, a gente elimina 100% da inspeção. Esse, eu acho que é o mais recente, ainda está em prova de conceito, mas em outros locais do mundo você já vê essa tecnologia funcionando, a gente está aplicando aqui agora também. O grande desafio é como é que a gente faz isso em alta velocidade, né? Uma ferrovia 50 por hora pode não parecer, mas é muita coisa. Muita velocidade. Então você tem que ter uma câmera especial para tirar foto, iluminação específica para isso, um algoritmo de processamento, né, a Edge Computer rodando ali na ponta para conseguir formar a imagem. Não, ele faz no site, né? Tá. Não tenho esse sistema no trem. Ele é num site, ele passa num ponto específico, ele faz isso. A gente olha para questão de segurança. Então, eu tenho câmeras nas PNs, né, nas passagens de nível ali, onde eu estou vendo se um veículo está aproximando. Se o veículo não estiver aproximando, ele vai ter que gerar um alerta, porque se ele não está parando, né? Ele vem se aproximando da PN, o trem está chegando, ele não para, ele
para gerar um alerta. A gente está trabalhando em conectar esse alerta com a locomotiva, né, para o cara ter algum tempo de reação. Por mais que a gente saiba que não é fácil parar um trem, cara, em movimento ali, a inércia é muito grande, é muita massa, mas ainda assim para a gente ter um tempo... acidente ser pior do que... Para a gente ter um tempo ali de reação, ou minimamente para alertar na PN, né, quem está passando, o caminhoneiro, o motorista do carro, enfim. A gente tem trabalhado com inspeção de via, então a gente passa com uma câmera vendo se a dormentação, né, as madeiras embaixo dos trilhos, chamam dormentes, né? Se os dormentes estão ok, se as pregações estão ok, se eu tenho alguma trinca, se eu tenho alguma peça mais desgastada do que deveria. Todo esse trabalho hoje é manual, então a gente também está trabalhando nessa linha de verificação de via permanente. A gente está trabalhando com imagem também, criando isso, aí são 2 projetos em conjunto, né? A questão da imagem e a questão de um veículo autônomo. Então, estamos desenvolvendo um veículo batedor autônomo, que toda vez que eu tenho uma condição de chuva forte, por exemplo, que eu tenho um risco de ter o lastro saindo, um talude caindo, né, uma fuga de lastro que aconteceu, eu tenho que obrigatoriamente passar ali com um veículo mais leve, né, normalmente eu faço isso com um caminhão, para verificar a integridade da linha. E, cara, isso demora, você tem que ter uma equipe disponível, e a gente está desenvolvendo esse veículo batedor autônomo justamente para isso, né? Você programa, ele vai, e à medida que ele vai passando, ele vai avisando para a locomotiva, tá liberado, pode vir, tá liberado, pode vir, e chegar no ponto ali que a gente entende que o risco já acabou, ele sai da linha e fica fora. Estamos muito, para a gente fechar, estamos muito distantes de pensar em trens autônomos? Muito pelo contrário. A gente já tem isso no metrô, né? Mas metrô é circuito fechado. Um outro tipo de controle. O controle ali é mais fácil de controlar do que a ferrovia que está no espaço aberto, cruza mais de 105 cidades no caso da MRS. Esse é um pouco mais complexo. Mas a gente já está desenvolvendo alguns sistemas. Depois daquela tragédia de Brumadinho, tem um trecho da MRS que ele ficou próximo de uma barragem e a gente não podia operar, porque se caso essa barragem rompesse, questão de segundos, a gente teria ali a lama em cima da linha. Exato. Só que ele ficava bem na frente de um dos terminais mais produtivos que a gente tinha de minério. Então, a gente rapidamente, em questão de 6 meses, a gente conseguiu desenvolver uma solução vamos chamar de trem automatizado. Uhum. Porque dentro dessa região de 5 quilômetros, a gente chama de zona de autossalvamento, você não podia ter nenhuma presença humana ali. E a gente conseguiu fazer isso. Então, eu consigo emular a condução de um maquinista levando um trem vazio e carregado, basicamente na mesma condição que eu fazia antes. Durante esse trecho de 5 quilômetros. Eu deixo lá, ele vai, chega na outra ponta, ele para, o maquinista assume, vai e volta. Inspirados nisso, a gente foi... Você pode escalar. Para a cremalheira aqui em Santo André, aqui em São Paulo, né? Onde eu tenho um trecho fechado, mas sobe e desce, as máquinas já são elétricas, que facilita um pouco ali da questão de automação. Então, a gente já está desenvolvendo, hoje eu já consigo, em modelo ainda de piloto, né? Não está escalado, eu consigo subir a cremalheira e descer com um veículo autônomo, sem necessidade do maquinista entendendo todas as sinalizações. A ideia é que a gente faça isso para mais máquinas, desenvolva a parte de visão computacional a ponto de substituir, sim, o maquinista, né? Mas o que vai acontecer com o maquinista? Vai extinguir a função? Não, não vai. A gente precisa ainda de pessoas com esse tipo de conhecimento alocados em outras frentes, seja no centro de controle, seja ali no atendimento emergencial. Então, a gente está trabalhando também essa gestão de mudança para não ter esse impacto. Para onde vão essas pessoas. E você falou e na ferrovia de carga, a Austrália já faz isso há muito tempo, né? Ela tem o auto-haul lá, que eu não sei quantos centenas de quilômetros ele percorre sem maquinista. Então, assim, já é algo que alguém pratica e a gente quer replicar isso aqui. Perfeito. Quero agradecer demais o Edilson Fonseca, gerente-geral de transformação digital da MRS Logística, que esteve aqui conosco, nos explicando um pouquinho dos desafios da transformação digital no setor, uma empresa com esse tamanho, perspectivas de futuro, enfim, um papo muito bacana. Edilson, obrigado pela tua vinda aqui ao Sociedade Digital. Sucesso e até a próxima. Até a próxima. E para você que esteve conosco, o meu muito obrigado. Quero lembrar você que este programa e os programas anteriores, todos eles estão disponíveis lá no Panflix. É só você baixar o aplicativo e acessar todo o conteúdo da Jovem Pan por lá. Você também pode nos assistir lá no canal Jovem Pan News no YouTube. Os cortes, os melhores momentos das entrevistas, está tudo por lá. E óbvio, na TV e na rádio, você nos acompanha sempre. A gente se encontra aqui no Sociedade Digital na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.